Então vamos agora para a letra G. Então a letra G é a integral de x2 e aqui vai ter a raiz de 1 menos x2. Então esse é o nosso próximo desafio a ser respondido. Bem, minha sugestão para esse problema é a gente fazer uma substituição trigonométrica olhando para isso aqui, ó, quando tem o quadrado e o sinal negativo. Espero que você já esteja sacando. 1 mais, a que a gente vai usar é a função aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de x igual ao cosseno ao quadrado de x. Então a substituição é simplesmente essa. A gente vai chamar aqui o x de seno de u. Então, seno de u igual ao nosso x. Então, se a gente derivar, vai ficar cosseno de u du igual a dx. E aí, veja como é que vai ficar a integral. A integral, eu tenho que fazer a integral de x2. A integral de x2 é levar isso ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de u. Mas eu preciso colocar dx. Quem é o nosso dx? Ele é o cosseno de u du. E aqui dentro, como a gente já percebeu, a gente fez 1 menos x2, 1 menos seno ao quadrado de u, mas 1 menos seno ao quadrado de u, eu espero que você já se ligue, quem é 1 menos seno ao quadrado? É cosseno ao quadrado. E cosseno ao quadrado, você corta a raiz, fica só o cosseno. Então, na prática, está ficando aqui, ó, seno ao quadrado de u, cosseno de u, sobre cosseno de u. Então, isso cancela. Então, a gente obtém, no final das contas, a integral de seno ao quadrado de u. Essa é a integral trigonométrica que a gente já trabalhou. A gente precisa lembrar que seno ao quadrado de u, ele é 1 menos cosseno de 2u sobre 2. Então, essa integral aqui é uma integral muito tranquila. Então, a nossa integral, ela passa a ser, ó, a integral, vou colocar um meio para fora, de 1 menos cosseno de 2u du. Deixa esse 1 meio do lado de fora. A integral de 1 é o próprio u. A integral do cosseno é seno de 2u, porque quando eu derivo dá cosseno de 2u, sendo que pela regra da cadeia, como eu vou multiplicar por 2, eu tenho que dividir por 2. A gente chegou na resposta em função de u, mas a gente não quer a resposta em função de u. A gente quer a resposta em função de x. Então a gente vai ter que fazer o nosso triângulozinho. Então, na prática, veja só, a mudança de variável que a gente escolheu foi essa. Eu vou repetir isso lá no outro slide. E a resposta que a gente obteve foi essa. Então, vamos repetir lá no outro slide. Então, no novo slide, veja como é que vai ficar. A gente vai repetir aqui, ó, a mudança de variável que a gente fez foi x igual ao seno de u. E a resposta que a gente obteve da nossa integral é 1 meio de u menos, 1 meio de u menos seno de 2u dividido por 2. Então é isso que a gente quer organizar. Está aqui a nossa resposta, mas não está em função de x. E está aqui a mudança de variável. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já tem feito aqui, é isolar o u. Isolar o u é dizer que o u é o arco seno de x. Está isolado, tá? A outra coisa que a gente tem que fazer é o que é o seno de 2u. Seno de 2u, como a gente já fez em questões anteriores, é 2 seno u cosseno de u. Então o seno de u é simples, é só colocar x. Mas quem é o cosseno de u? Aí a sugestão é a gente criar o nosso triângulo. Então se a gente criar o nosso triângulo, veja como é que vai ficar aqui essa criação desse nosso triângulo. Então vejam, nós temos aqui esse triângulozinho. E esse triângulozinho é de tal forma que eu quero que o seno de u seja x. Se esse ângulo é u, seno é o cateto oposto, x sobre hipotenusa que é 1. Aí achar isso aqui, ó, se você chamar isso de y, como a gente fez da outra vez, 1 ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é y então? Esse y passa para o lado de lá, é 1 menos x2 raiz. Pronto. Então, se eu achei o y, eu agora posso descobrir o que está faltando, que é o cosseno do y. Cosseno do y, cosseno de u. Então, o cosseno de u que eu preciso para responder aqui, ó, ele é o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 1. Y sobre 1 é o próprio y. Então, o nosso cosseno de u é raiz de 1 menos x2. Pronto. Agora a gente vai resolver, reescrever a nossa integral.
Então, a nossa integral, ela vai ser 1 meio de u, mas o que foi u? U a gente já sabe que é o arco seno de x, menos seno de 2u. O que é o seno de 2u? Como eu vou dividir por 2, ó, esse 2 vai cortar com esse 2. Então, vai ficar só seno de u, que é x, multiplicado pelo cosseno de u, que a gente acabou de fazer, que é raiz de 1 menos x2. Pronto, resolvido, mais a nossa constante. Então, perceba que a criação desse triângulo não é difícil. É só uma questão de se acostumar. Como é que esse triângulo é feito? É a partir da mudança de variável que você escolheu. Muito bem. Então vamos dar continuidade aos exercícios. Fizemos agorinha essa nossa letra G, foi isso mesmo? Nossa letra G. E agora a gente vai para a letra H. A letra H, ela é a integral de x2 raiz de 1 menos x2 dx. Vamos lá. Então, essa integral daí, a minha sugestão é uma sugestão de integrais trigonométricas. Tem um sinal negativo aqui, ó. Então, é a gente lembrar, 1 menos seno ao quadrado de u é u cosseno ao quadrado de u. Vamos ver como é que fica. Então, a mudança de variável que a gente vai fazer nesse processo vai ser chamar esse cidadão, que é o nosso x, de seno de u. Então, veja como é que vai ficar. Se a gente derivar, então o nosso dx ele vai ser cosseno de u du. Então, agora é substituir. Então, veja, essa integral, o que é o x ao quadrado? É justamente seno ao quadrado de u. Essa raiz é a raiz, ó, vê como fica, 1 menos x2, 1 menos seno ao quadrado de u. E o que é o dx? O dx é cosseno de u du. Então, verifique. Esse pacote aqui, você já sabe quem é esse pacote? Isso aqui, ó, não é cosseno ao quadrado, e o quadrado corta com a raiz, vai ficar só cosseno. E cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. Então, a integral que a gente está obtendo, ó, é seno ao quadrado de u multiplicado pelo cosseno ao quadrado de u. Se fosse uma potência par e uma potência ímpar, era muito fácil a resolução. Era só fazer uma nova mudança de variável, mas não é. Então, a minha sugestão é você, por exemplo, no lugar aqui, ó, do cosseno ao quadrado, que é esse cidadão, a gente vai botar 1 menos seno ao quadrado, tá? Então, essa nossa integral, ela vai ficar aqui, ó, o seno ao quadrado que já existe, e no lugar do cosseno, 1 menos seno ao quadrado de u du. Então, vão ficar duas integrais, que a gente já resolveu as duas em exercícios anteriores. Vai ficar a integral de seno ao quadrado de u menos a integral de seno à quarta de u. Isso é um pouco trabalhoso, tá? A gente, de todo jeito, para resolver esse problema, a gente precisa lembrar que seno ao quadrado de u, ele é 1 menos cosseno de 2u dividido por 2. E daqui a pouco, o seno à quarta, a gente vai pegar esse pacote e levar ao quadrado. Então, uma questão longa, tá? Então, vamos continuar ela aqui para a gente daqui a pouco simplificar. Então, essa expressão, seno ao quadrado de u, então vamos dividir ela em duas. A gente tem a integral de seno ao quadrado de u, e nós temos a outra integral, que é o seno à quarta de u. São duas integrais para a gente trabalhar. Então, eu acho que é melhor a gente colocar um espaço maior para a gente deixar tudo bem organizadinho. Então, um espaço maior, vamos aqui para o nosso novo slide. Então, a gente quer achar a integral de seno ao quadrado de u. E aí, como a gente já comentou, a fórmula que substitui seno ao quadrado de u, essa fórmula apropriada, a gente escreveu no slide anterior, e ele é 1 menos cosseno de 2u dividido por 2. Não desanime não, estou achando que você está desanimando. Vai lá, vamos segurar a onda aqui. Passar um meio para fora, integral de 1 menos cosseno de 2u du. Continuando, integrar 1 é simplesmente u, e integrar o cosseno é o seno, seno de 2u dividido por 2. Então está achada essa primeira integral. Agora a gente tem um outro desafio, que é a integral de seno à quarta de u. Bem, essa integral, na verdade, é o seno ao quadrado. Então é 1 menos cosseno de 2u ao quadrado du.
Isso aqui vai ficar 1/4 embaixo, né? 4 embaixo, ele vai para fora, 1/4. E aqui a gente tem que desenvolver. Quadrado do primeiro é 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 cosseno de 2u. Mais o quadrado do segundo, que fica cosseno ao quadrado de 2u. Então, vamos trabalhar. Isso aqui, ó, são integrais simples e essa que eu tenho que trabalhar um pouco mais. A integral, deixa 1/4 aqui fora. A integral de 1 é o próprio u. Menos 2 é uma constante, a gente não faz nada. A integral do cosseno de 2u é seno de 2u sobre 2. Mas agora eu preciso fazer essa nova integral. Essa nova integral que eu estou querendo aqui, ó, eu preciso usar aquela expressão. Cosseno ao quadrado, o que é cosseno ao quadrado? É 1 mais cosseno. Isso daqui, ó, quando era u, ficava 2u. Então eu dobro. Se eu dobro, se aqui é 2u, aqui vai ficar 4u sobre 2. Então preciso integrar isso, tá? Precisar integrar isso, então veja como fica. A integral de 1 sobre 2, ela é u sobre 2. Vou colocar esse 1/2 para não confundir. Aqui 1/2 e a integral do cosseno de 4u, ele é o seno de 4u dividido por 4. Então a gente está chegando lá. Podemos fazer alguns agrupamentos. Os agrupamentos que a gente pode fazer, eu tenho u aqui e eu tenho u sobre 2. Então a gente pode agrupar. Então 1 inteiro mais metade, ele vale na prática 3u sobre 2. Aí a gente tem menos seno de 2u e nós temos ainda aqui nessa expressão mais o seno de 4u sobre 8. Então estamos chegando a isso, a essa expressão. Mas veja bem, a gente vai precisar fazer algumas mudanças de variáveis aqui, porque a nossa resposta, se você perceber aqui o nosso slide anterior, eu queria achar seno ao quadrado de u menos seno à quarta de u. Então vamos fazer isso. O seno ao quadrado de u é essa expressão. Então a gente quer, ó, a integral de seno ao quadrado de u menos a integral de seno à quarta de u. Ok? Isso é o que a gente está desejando achar. Então, essa primeira a gente achou, tá aqui, ó. Então, vou multiplicar, vai ficar u sobre 2 menos, quando multiplicar, seno de 2u sobre 4. Esse sinal negativo vai entrar em todo mundo. E aí a gente vai destrinchar mesmo. Multiplicando aqui, vai ficar 3u sobre 8, sendo que eu vou trocar o sinal por causa desse menos. Então, vai ficar 3u sobre 8. E esse sinal, então, ele vai ser um sinal negativo. Aqui a gente tem seno de 2u negativo, mas com esse negativo vai ficar positivo. Então vai ficar seno de 2u sobre 4. E aqui mais, com esse menos fica menos, seno de 4u sobre 4 vezes 8, que é 32. Então é uma questão muito grande. A gente pode, na prática, cancelar essa expressão com essa expressão. Então, se a gente cancelar, porque eles são realmente iguais, ó, então a gente pode simplificar um pouco mais. Vamos agrupar esses dois termos. Um mínimo entre 2 e 8, a gente sabe que é 8. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes u, 4u. 8 dividido por 8, 1. 3u negativo. 4u menos 3u fica somente u. Então, a expressão que a gente está chegando é essa expressão aí. Ó. No final das contas, a gente está chegando nesse valor. Seno de 4u. Bem, a nossa mudança de variável que a gente tinha usado foi, nesse exercício, seno de x igual a... seno de u igual a x. Tá? É a mudança de variável que a gente tem. Esse u não tem grandes mistérios. Esse u a gente já resolve agora. Se o seno de u é igual a x, então esse nosso u aí é o arco seno de x. Então o u está resolvido. O que está faltando agora é a gente resolver
quem é o seno de 4u. E o que a gente tem é isso, ó, é o seno de u. Ó, esse seno de 4u, a gente pode dizer, inicialmente, temos que fazer aqui um novo slide, tá? Desafio atrás de desafio. Esse seno de 4u, ele pode ser enxergado como seno de 2u mais 2u. Então é isso aqui, ó. 2u mais 2u é seno de 4u. Na prática, isso aqui é você lembrar o seno de a mais b. Você lembra quanto é o seno de a mais b? Mas como eles são iguais, é o seno de a mais b. Vamos lá, seno de a mais b é quem? Seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Uma revisão. E quem é o seno de a mais a? Que é o que a gente deseja para poder obter. Seria seno a cosseno a mais seno a cosseno a. Como são duas coisas iguais, então estou querendo dizer que vai ficar 2 seno a cosseno b. Cosseno a. Então, o que a gente pode dizer é que isso aqui, ele pode ser escrito como sendo 2 seno de 2u cosseno de 2u. Mas o que é o de 2u? O de 2u, na prática, ele é 2 seno u cosseno u. Seno u cosseno u. E o que é o cosseno de 2u? Ele é cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Então a gente já está quase lá. Você pode dizer, não acaba mais não, é? 4 que multiplica seno de u, cosseno de u, multiplicado por cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Pronto. O que a gente está faltando é só lembrar que o seno de u, ele vale x. Então, se a gente fizer um nosso triângulozinho, aqui dizendo que é u, ó, esse sujeito é o x, esse sujeito é 1. Então, o seno, cateto oposto ou hipotenusa. Então, dá o nosso x, não está batendo. Esse aqui, como a gente já fez, é o y. Então, fica 1 ao quadrado é x2 mais y2. Quem é esse y, então? Esse y é a raiz quadrada de 1 menos x2. Então, y é isso. E eu vou precisar saber quem é o cosseno de u. O cosseno de u, ele é y sobre 1. Então, se ele é y sobre 1, ele é o próprio y, que é 1 menos x2, raiz disso. Então, achamos. Dessa forma, a gente encontra quem é o seno de 4u. Vai ficar 4 que multiplica. Quem é o seno? X, que é o cosseno. Raiz de 1 menos x2. Aí aqui, ó, quem é o cosseno de u ao quadrado? Cosseno de u ao quadrado, ele é simplesmente 1 menos x ao quadrado. Ok? Porque vai cortar a raiz. E o que é o seno de u ao quadrado? É x ao quadrado. Então, chegamos nessa expressão. Essa expressão, na prática, não precisa ser simplificada. Isso já é a simplificação da expressão. Então, veja, no slide anterior, a gente tinha u sobre 8 e seno de 4u sobre 32. Posso colocar o 8 em evidência. Se a gente colocar o 8 em evidência, então 1/8 que multiplica quem? Vamos voltar, o nosso u, que a gente vai escrever, menos, se eu coloquei 8, vai ficar 4 aqui embaixo. É o sinal negativo, seno de 4u. Então, ó, vai ficar o seno de 4u sobre 4. Então, veja só. A nossa resposta, estamos aqui chegando nela, finalmente, foi a questão mais longa que a gente já fez. Esse nosso u, como a gente tinha comentado, ele é o arcosseno de x, arcosseno de x, e o seno de 4u, que foi um grande desafio, esse 4 pode cortar com esse 4, então vai ficar x que multiplica 1 menos x2, que multiplica 1 menos x ao quadrado menos x2, mais a nossa constante. Então, essa é a nossa gigantesca questão. Ok? Fique atento. É preciso que você tenha muita força de vontade para que você realmente aprenda. Então, força de vontade é fundamental na vida. Próxima letra que a gente vai fazer é a letra H. A letra H é a integral de x2
raiz quadrada de 1 menos x2, ok? Nossa letra H. Então vamos aqui para a luta. Deixa eu olhar aqui com atenção a letra. A gente já tinha feito essa letra H, tá? Então, em hipótese alguma, fazê-la mais uma vez. Vamos então para a próxima letra. A próxima letra que a gente vai fazer é a letra I. A letra I, ela é calculada, ela é o seguinte, ela é ache o valor da integral de 1x 1 mais x2, tá? dx. Então, como aparece aqui o sinal mais, é lembrar que 1 mais a tangente ao quadrado de u é igual a secante ao quadrado de u. Então, você já está ligado que a gente vai fazer a mudança de variável, a gente vai dizer que esse x, ele vai ser somente a tangente de u. Se a gente derivar o x, a derivada da tangente, se lembre, é a secante ao quadrado de u. Então, agora é substituir. Vamos ficar, então, com a integral. O que é dx, ele vai ser secante ao quadrado de u du. O que é x aqui na questão é a tangente de u. Vai ficar uma raiz, mas essa raiz vai ficar 1 mais tangente ao quadrado. O que é já 1 mais tangente ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado já é a secante ao quadrado. Então, a gente vai simplificar. Esse quadrado corta com a raiz. Então, vai ficar aqui, ó, secante ao quadrado de u, e embaixo está tendo a tangente de u multiplicado pela secante, já que eu cortei de u. Uma secante corta com a secante dessa, e a gente está obtendo essa integral. A integral da secante de u du dividido pela tangente de u. Minha sugestão aqui é a gente colocar a secante como sendo, pela definição, 1 sobre o cosseno de u. E a tangente como sendo seno sobre o cosseno de u. E aí a gente vai obter o seguinte, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 sobre o cosseno de u, e vai ficar cosseno de u sobre seno de u, que é o inverso da segunda, tá? Cosseno sobre seno. E aí, quando a gente cancela, a gente na prática está ficando 1 sobre o seno. 1 sobre o seno é a integral da cossecante. Então, essa é uma integral difícil, trabalhosa, que a gente vai estudar em breve, tá? Então, o resultado seria cossecante de u, teríamos que visualizar essa integral, é cena dos próximos capítulos. Segura aí, próxima questão a gente vai trabalhar em cima disso. Integral da cossecante de u. Então, vamos agora para a letra J. A letra J é a integral da raiz quadrada de 9 menos x menos 1 ao quadrado dx, ok? Essa integral, de certa forma, ele colocou de forma simpática. Primeiro a gente vai colocar esse 9 em evidência. E antes disso é lembrar da função, ó, 1 menos seno ao quadrado de u é igual ao cosseno ao quadrado de u. Sinal negativo, esse termo todo aqui, ó. Mas aqui precisa virar 1. Para isso virar 1, a gente tem que colocar um 9 em evidência. Então vamos colocar esse 9 em evidência. 9 em evidência, ele vai multiplicar o 1 para virar 9, e ele vai ter, na prática, esse sinal negativo. Eu posso dizer que eu vou colocar aqui, ó, o x menos 1 que já existe, que está ao quadrado, mas vou colocar aqui 3. Porque 3 ao quadrado é 9, 9 quando cancelar com 9, pronto. Então, esse 9 vai cair fora da raiz, fica 3, raiz de 1 menos esse pacotão, x menos 1 sobre 3 ao quadrado. Isso tudo aqui, que está aqui dentro, que eu vou colocar aqui em vermelho, isso tudo aqui, ó, a gente vai chamar do nosso seno de u. Então, a gente vai escrever que o nosso seno de u dessa vez vai ser x menos 1 dividido por 3. Então, vamos derivar. Derivar, primeiro eu prefiro passar para o outro lado. Passar para o outro lado vai ficar 3 seno de u, esse menos 1 passa também somando, igual a x. Vamos derivar agora. Derivar vai ficar 3 cosseno de u du igual a dx. Vamos reescrever como é que vai ficar a nossa integral. Então, essa nossa integral já teve o 3 para o lado de fora, ficou a raiz grandona de 1 menos esse pacote a gente chamou de seno.
E a gente já está acostumado a eliminar essa raiz, né? A gente fez isso para eliminar essa raiz. Mas quem é o nosso dx aqui? O nosso dx, ó, ele é 3 cosseno de u du, ok? Então, mas é isso mesmo. Então, na prática, a gente vai colocar esse 3 para fora, vai ficar 3 vezes 3 é 9. Isso aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado que a gente está vendo, é cosseno ao quadrado, vai cortar a raiz, vai ficar cosseno. Cosseno vezes cosseno. Então, ficou cosseno ao quadrado de u. Então, essa é uma questão muito tranquila, uma questão que a gente já resolveu várias vezes. A integral do cosseno. A integral do cosseno, a gente precisa lembrar que esse cosseno ao quadrado de u, ele é 1 mais cosseno de 2u dividido por 2. Então, esse 2 vai para fora da integral. Já tem um 9, vai embora esse 2 embaixo, que é 2. Então, vai ficar aqui 1 mais cosseno de 2u, du. Pronto. A integral de 1, ele na prática é u, e a integral do cosseno é o seno. Então, vai ficar seno de 2u sobre 2. Teríamos respondido o problema se a gente aceitasse a resposta em termos da variável u, mas a gente não quer a resposta em termos da variável u. E aí a gente vai mais uma vez criar aquele nosso triângulo, tá? Então aqui a gente tem um seno de u, e eu vou precisar o seno de 2u e vou precisar do u. Então vamos copiar isso no nosso novo slide. Então, ó, 9 meios de u seno de 2u sobre 2. Então vamos lá. Então o nosso novo slide vai ficar o seguinte. Voltando aqui para a gente copiar. 9 meios de u. 9 meios de u mais seno de 2u sobre 2. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E a nossa mudança de variável que a gente usou, seno de u é x menos 1 sobre 3. Seno de u é igual a x menos 1 sobre 3. Ok? Então vamos lá, trabalhar. É trabalhoso, mas vale a pena. Então se dedique, tá? Se esforce. Esse é o segredo aí, não desistir, continuar, persistência. É o segredo aí do sucesso, no seu caso, da sua formação. Então vamos lá, criar o nosso triângulo. Então o nosso triângulo que a gente vai criar aqui, ó, é o seno de u. O seno de u tem que dar isso. Se o seno de u tem que dar isso, eu posso dizer, por exemplo, que o cateto oposto é x menos 1, e eu vou dizer que a hipotenusa aqui é 3. Então, se eu pegar o seno, é x menos 1 dividido por 3. Mas eu tenho que achar quem é esse cateto que a gente está acostumado a chamar de y. Então, se a gente fizer Pitágoras, vai ficar 3 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado igual mais y ao quadrado. Então, passando isso para lá, y ao quadrado, ele é quanto? Ele é 9 menos esse termo. Esse termo, eu acho que não precisa ajeitar, posso deixar assim por enquanto, sobre nada, né? Se tem um quadrado, o que a gente vai fazer nesse quadrado é passar uma raiz, ok? Poderíamos destrinchar isso aqui, mas o nosso objetivo na prática é achar quem é o cosseno de u. O cosseno de u, nessa questão, ele é y, que é o cateto adjacente, sobre 3. O nosso y, então, foi esse pacote, 9 menos x menos 1 ao quadrado, raiz sobre 3. Então, esse é o cosseno de y. Então, o que é esse u? Esse u aqui, para a gente tirar, é a história do arco seno. Então, u é igual ao arco seno de quem? Desse número, x menos 1 dividido por 3. E o que é o seno de 2u? Você lembra o que é o seno de 2u? O seno de 2u é 2 que multiplica seno u cosseno u. O seno de u, a gente já sabia que vale na prática x menos 1 dividido por 3, mas o cosseno de u é esse pacote aqui, ó, que é a raiz quadrada de 9 menos x menos 1 ao quadrado, dividido isso por 3. Então, melhorando isso aqui um pouquinho, lembrando que eu ainda vou ter que dividir isso por 2, então se eu colocar isso aqui por 2, eu tenho que dividir isso por 2, vai morrer. Então, na prática, o que está ficando aqui é x menos 1, que multiplica raiz de 9 menos x menos 1 ao quadrado, 3 vezes 3 sobre 9. Então, a gente pode finalmente terminar o nosso exercício. Então, a nossa integral, ela era 9 meios que multiplica u, mas quem foi o u? O u foi o arco seno de x menos 1 dividido por 3, somado
com seno de 2u sobre 2. Seno de 2u sobre 2 é esse pacote aqui, ó. Então, ele é x menos 1 que multiplica a raiz de 9 menos x menos 1 ao quadrado dividido por 9, ok? Então, mais a nossa constante. Chegamos a mais uma resposta de questões consideradas longas. É isso aí, galera. Então, fizemos agora a nossa letra I, agora a gente vai para a letra J.